Olá, este vídeo é sobre resolução de exercícios de mola para a disciplina de elementos de máquina do IFSP Campus São José dos Campos. O exercício diz o seguinte: uma mola helicoidal de compressão é feita com arame de diâmetro de 6 milímetros. Esse arame é de aço SAE 1065. Essa mola aplicada em serviço médio. O diâmetro externo da mola é 54 milímetros e tem 17 espiras no total. Possui extremidades em ponta esmerilhada. A carga a ser aplicada é 700 N. Considerar G igual a 78 GPa. Determinar o índice de curvatura da mola, a tensão atuante de cisalhamento, passo da mola, comprimento livre da mola, a deflexão da mola, a constante elástica da mola, o comprimento da mola fechada, a deflexão máxima da mola, carga máxima atuante da mola fechada, tensão máxima atuante com a mola fechada, o ângulo de inclinação da espira, responder se a mola está bem dimensionada para a carga de 700 N e também para a situação totalmente fechada. Bom, o primeiro passo é elencar os dados do exercício. Aqui a gente sabe que o diâmetro do arame é 6 milímetros e que a extremidade da mola é em ponta esmerilhada. O material é aço SAE 1065 com serviço médio. O diâmetro externo 54 milímetros e o número total de espiras é 17. A força aplicada 700 N e o G 78 GPa, que também é o mesmo que 78.000 N por milímetro quadrado. No passo número A, calcularemos o índice de curvatura, que é o diâmetro médio da mola dividido pelo diâmetro do arame. Importante ver que no enunciado do exercício foi fornecido o diâmetro externo, mas nos cálculos consideramos o diâmetro médio. Olhando essa figura aqui do lado, podemos chegar à conclusão de que o diâmetro médio é o diâmetro externo dessa mola menos o diâmetro do arame. Logo, conseguimos calcular esse diâmetro médio, que é 48. Então, o índice de curvatura será 48 dividido por 6, que é igual a 8. A tensão atuante de cisalhamento pode ser calculada por essa expressão, onde o fator de Val vai ser calculado como 4 vezes o índice de curvatura menos 1, então 4 vezes 8 menos 1, dividido por 4 vezes 8 menos 4, mais 0,615 dividido por 8. Aqui fazemos primeiro aqui essa subtração para depois dividir, então dá 38 menos 1, que vai dar 31, né? Dividido por 32 menos 4, que dá 28, mais 0,077. Essa conta, no resultado final, vai dar 1,18. A tensão cisalhante, então, atuante será 1,18, acabou de ser calculado, vezes 8, vezes 700, vezes 48, aqui a unidade é milímetro, dividido por π, que multiplica 6 milímetros, que é o diâmetro do arame, ao cubo. O resultado será 467,4 N por milímetro quadrado. Próximo passo pedido foi calcular o passo da espira, o passo da mola. Essa expressão é que é utilizada, sendo que deflexão delta por NA é deflexão por espira ativa. E no formulário não existe uma fórmula. Mas é possível calcular a partir da fórmula da deflexão. A fórmula da deflexão é essa, nós podemos passar o NA dividindo. Logo, ficará essa fórmula. Portanto, delta, que é a deflexão, dividido por um número de espiras ativas, será 8 vezes 700 vezes 48 ao cubo, dividido por 6 à quarta vezes 78.000. Vai dar 6,13 milímetros por espira ativa, ou seja, para essa carga de 700 newton, cada espira ativa terá deflexão de 6,13 milímetros. Estando na fórmula do passo, teremos que o passo, então, é o 6 do diâmetro do arame, mais 6,13 da deflexão por espira ativa, mais a folga, que é 0,15 vezes 6,13. Então, esse passo será 13,1 milímetros. Depois, podemos calcular o comprimento livre da mola. Sabendo que a extremidade é em ponta e esmerilhado, da tabela 1, nós obtivemos essa expressão, que o comprimento livre é passo vezes o número de espiras ativas e que o número de espiras ativas é igual ao número total.
Logo, o NA vai ser as mesmas 17 espiras que é o total. Portanto, o comprimento livre será 13,1 do passo vezes 17, que é 222,7 milímetros. Aqui está da onde foi tirada a fórmula. A deflexão da mola, nós podemos calcular da seguinte forma. Se nós acabamos de calcular que a deflexão por o número de espiras ativas é 6,13, na força de 700, logo, nós podemos multiplicar 6,13 por 17. Descobriremos que a deflexão da mola para a força de 700 N será, no total, 104,21 milímetros. Essa é a deflexão total da mola para essa força. A constante elástica da mola é a relação entre essa força de 700 e a deflexão. Então, como fazemos essa conta? Fazemos assim, ó, K é igual a F sobre delta. Lembrando que, quando formos fazer essa conta, a força tem que ser e a deflexão tem que estar relacionadas, ou seja, esse resultado dessa deflexão tem que ser da aplicação dessa força. Portanto, ó, temos 700 newton, que deu origem à deflexão de 104,21. Logo, a constante elástica dessa mola é 6,7 newton por milímetro. O significado físico disso é que a cada 6,7 newton aplicado nessa mola, ela vai defletir 1 milímetro. Comprimento da mola fechada. Como já visto lá na tabela 1, a expressão é diâmetro do arame vezes o número de espiras ativas para a mola fechada, então será 102 milímetros. O próximo item pedido é a deflexão máxima da mola. Aqui, tentei fazer um desenho, exemplificando o que é essa deflexão máxima. Então, aqui nesse rosa pálido, está o comprimento da mola totalmente aberta, descarregada, sem força. E em vermelho tá dela depois da aplicação total da força, ela totalmente fechada. A diferença dessa altura é a deflexão máxima que essa mola vai trabalhar. É o limite dela. Ela não fecha mais do que isto. Isto é calculado pela diferença, então, entre o comprimento livre e o comprimento fechado. Como a gente já calculou os dois números, sabemos então que essa deflexão máxima é 120,7 milímetros. Outro item que foi pedido foi para calcular qual é a carga máxima atuante quando então a mola estiver fechada. Ou seja, qual é a carga máxima que vai fornecer, vai dar essa deflexão máxima. Como a constante de mola ela é válida por toda a extensão da mola, a gente pode calcular através dela. Por quê? Porque a constante ela é sempre a mesma. A força aqui, então, usaremos a máxima associada com sua deflexão máxima. Logo, 6,7, substituindo K, é igual à força máxima sobre a deflexão máxima que acabamos de calcular, de 120,7. Chegaremos à conclusão que essa força é 772,48 newtons, que é superior à força de trabalho, como esperado. O próximo item fala da tensão máxima atuante quando a mola está fechada, ou seja, qual é a tensão máxima que vai atuar quando essa força máxima estiver atuando, que está associada com a deflexão máxima. Substituindo na fórmula da tensão, o kW continua o mesmo, multiplicado por 8, agora aqui usaremos então a força máxima de 772 vezes 48 do diâmetro médio, dividido por π vezes o diâmetro do arame oculto. Essa tensão será 515,82, maior que a tensão de trabalho. Outro item importante é esse cálculo do ângulo de inclinação da espira. Fazemos substituindo na fórmula o passo e o diâmetro médio e chegamos à conclusão que é 4,96 graus, que é um bom número, menor do que 12 graus, que é o indicado. E a última questão, se a mola está bem dimensionada para trabalhar com 700 N e também para a situação em que está totalmente fechada. Para isso, nós temos uma tabela que vai auxiliar, a tabela 2,
E nela nós precisamos saber que o diâmetro do fio é 6 milímetros e que o aço é um SAE 1600. O serviço também é médio. Nessa situação de serviço médio, a tensão admissível será 520 N por milímetro quadrado. Na situação em que a mola está fechada, a tensão admissível será 640 N por milímetro quadrado. O resultado é que na situação de 700 N, como nós calculamos 467,4, isso é inferior ao 520, a mola está legal. Na situação fechada, com a força de 772,48 newtons, a tensão máxima calculada foi 515,82, que também é inferior aos 640, portanto também a mola está legal nessa situação.